Oi, gente, eu sou a Ellen, aka Helmander, e esse aqui é o podcast O que tá acontecendo? Um podcast do Submarino. Olá, eu sou Olga Mendonça e hoje estamos com visitas ilustres. Por favor, se apresente. Oi, eu sou a Luli, do canal Luli de Verdade. Falo há 8 anos na internet sobre cinema. E, sei lá, o que tá acontecendo aqui? Eu sou o Federico De Vito, também falo de filmes e séries na internet, entretenimento em geral. E é isso, o que tá acontecendo? O que a gente vai falar? A pauta de hoje é bem o que tá acontecendo, né? A pauta de hoje é, e aí, cara, a gente que vê tanto filme, todos aqui somos cinéfilos, todos aqui amamos uma série, amamos um filme. Que lugar é esse da sétima arte? Que lugar é esse desse tipo de entretenimento, de audiovisual, que bate nas nossas emoções, que bate com a nossa vivência, que bate com o nosso dia a dia, né? Por que a gente se envolve tanto com os personagens, nem sempre reais, de ficção, né? A gente pode começar por aí, eu acho que tem muita coisa pela frente. Gente, antes de começar nosso papo, dá uma pausa. Esse podcast é um oferecimento da editora Darkside, apoiadora do Submarino. Então, vai lá nos destaques do Instagram do Submarino, @Submarino, que tem uma seleção de livros de suspense, ficção, terror, tudo com as capas, gente, mais linda que a outra, sério, é de pirar Darkside. Eu acho muito legal a gente imaginar que são personagens de mentira, mas as emoções que eles provocam são verdadeiras. Então, personagens de mentira, mas emoções de verdade. E por que isso acontece? Por que as pessoas têm medidas diferentes disso acontecer, né? Tipo, eu sou uma pessoa que não chora com filme. Mas eu entendo o poder de fazer chorar. E eu acabo me envolvendo mais, às vezes, com histórias reais do que com histórias de ficção, porque eu sei que aquilo ali é tudo de mentirinha. Você fica vendo backstage depois? Tipo, eu vejo. Entendo. Às vezes eu tenho que ver pra me dar uma desligada. Mas eu às vezes, é difícil entender que é de mentirinha. Porque, cara, eu não sei se é porque eu sou do universo do teatro, eu fiz artes cênicas. O que eu quero dizer é que esses personagens existem pra mim, eles continuam vivos. A história deles continua pra mim. E, claro, eu também viro uma fã e admiradora daquele ator ou daquela atriz que fez isso divinamente bem, até porque fez tão bem que eu me envolvi. Mas a minha memória ali no meu inconsciente, por exemplo, não sei, um filme que eu amo, que é o Crazy. É um filme do Jean-Marc Vallée, que é até o diretor de Big Little Lies também. É o Zack, né? Que é o personagem principal. Cara, não sei, aquele personagem fez parte da minha vida, da minha existência, da minha vida adulta ali, saindo da adolescência. Então, assim, ele existe pra mim, sabe? A história dele aconteceu, o filme é a história da vida dele. Então, né, muito filosófico, né, o que é ficção. Mas passa por aí mesmo, eu acho. Pelo menos pra mim, a parte que eu me identifico sempre é pensar que alguém escreveu aquilo, que alguém botou em palavras, em roteiro, como que a gente vai ver aquela cena. Que é o começo, na verdade, né? Que não é uma coisa muito valorizada, assim, na indústria, mas, poxa, alguém parou pra escrever. E é um diálogo, é a resposta, é a palavra que vem, que volta, que você fala... É isso, é a comunicação, é basicamente isso. E alguém escreveu esse roteiro, tudo bem, tem o diretor, tem o ator que faz tudo mudar. Mas a ideia inicial sempre vem de um roteiro. Então, eu sempre paro pra pensar como que alguém... Sabe, o pensamento da resposta. Pode ter improvisação? Pode ter, mas a história sempre é moldada por alguém no começo, pelo roteiro. Isso é muito interessante, né? Duas coisas. Tem uma que a Luli falou e que eu me identifico. Eu não me emociono muito fácil com filmes. E eu até, ultimamente, estou questionando muito minha emoção, porque eu me emociono com documentários, com coisas reais. Então, sei lá, eu assisti Olhos que Condenam, eu me acabei e depois assisti Rocketman. Foi meio errado eu ter feito isso, porque assim, Rocketman realmente misturou várias emoções. Primeiro, identificação. Eu vejo Olhos que Condenam, me vejo em cada menininho negro de lá. E aí eu vejo Rocketman, que é muito fantasioso, e eu entendo que tem um sofrimento, tem uma questão, né, que eu consigo entender o sofrimento do Elton John, vício de droga, tem toda a questão LGBT no filme, mas eu achei tão distante de mim, pela fantasia, por tudo, e aí
o excesso de ficção e de fantasia, cara, eu falei, gente, eu não acho o filme ruim. Assim, longe de ser um filme ruim. Mas realmente não me pegou. E aí, pior, como eu tenho essa coisa técnica do cinema, eu ficava assim, meu Deus do céu, esse é o sonho do diretor de arte. Como eu queria ter dinheiro. Vamos fazer agora o cenário girar. Vamos. Né? Cara, assim, eu ficava vendo fundo verde, vendo After Effects, vendo como fizeram isso. Cara, me levou pra um outro lugar, né? Então, pra mim, é muito interessante como poucas ficções conseguem me deixar nesse lugar de emoção. E, às vezes, o documentário, que eu nem vou entrar na discussão filosófica do que é verdade, do que é mentira, que dá um outro tema muito bom. O que me pega mais isso? E aí, eu vou botar uma colocação e trazer uma pergunta. Eu percebi que tem muita gente que nem eu, que só consegue se emocionar com histórias saturadas. Então, olha isso que condeno. Cara, se você não chorar, você tem uma pedra no coração. Mas eu comecei a perceber isso, assim, ou coisas exageradas que tem um gancho, tipo Queer Eye. Na terceira temporada, tem duas mulheres, tinha duas personagens que, assim, você sabe que foi feito pra você chorar. Tem um momento que a mulher fica se emocionada quando ela bota um dente. Uma mulher negra, pobre, bota um dente. E aí volta a dignidade. Você fala assim, é o gancho pra eu chorar. Então, mesmo minha cabecinha ali de quem entende um pouco de roteiro, eu tô chorando. Eu acho que tem níveis disso. Tipo, Rocketman foi um dos últimos filmes que conseguiu chegar naquela barreira que eu tenho e conseguiu dar uma arranhadinha ali, sabe? Porque eu fiquei assim... Gente, esse é o podcast Emoção de Pedra, né? Aqui com... Eu acho que o Rocketman, assim como, por exemplo, La La Land, que também me emocionou muito no final, eu acho que eles dão a volta na ficção porque eles começam a se tornar lúdicos. E quando você traz aquilo pro campo lúdico, você acaba brincando daquele sentimento, então você tira essas barreiras que os adultos têm. Os adultos têm barreiras de parecer forte, de parecer certo. Então, Rocketman me pegou por isso, pela ludicidade, não sei se existe essa palavra, e La La Land também. Mas daí o que fica ali meio que no meio termo, tipo, Queer Eye não me pega. Todo mundo falou, você vai se acabar de chorar, não sei o quê. E quando eu assisti as 2 primeiras temporadas, eu tava num momento bem forte da minha vida. A melhor é a terceira. Chega no episódio do dente. Tô aguardando ainda pra ver. Chega no episódio do dente. Eu tô achando vocês muito esquisitos, que é tipo falar que chora em La La Land, mas... O La La Land, pra mim, pegou numa questão que eu falo, a minha bagagem cultural, eu já comecei assim, tem uma luzinha na minha cabeça que fala, apropriação cultural! Ela gritou tão forte que eu não consegui entrar no jazz, filme. né? Mas de tudo, gente. É do jazz, o que mais? Desculpa, fala aí pra gente, além do jazz. Justamente, porque assim, é um filme completamente branco falando sobre jazz. E aí o cara, o destaque que ele tem, a mão branca salvadora no filme inteiro. Aí ele entra pra banda, aí sim que a banda faz sucesso. Eu ficava assim, eu falava, gente... Eu só me apeguei na cara do Ryan Gosling, desculpa. Não, e assim, eu entendo o que a Loli fala. Assim, o filme é muito bem feito, o ritmo é legal. Não, eu gosto das interpretações, de fato. Mas ficava gritando na minha cabeça uma coisa assim, Olga, você, enquanto negro consciente, não pode gostar desse lixo. E eu ficava meio assim, eu ficava em conflito o tempo inteiro, falando assim, cara, sério, ninguém viu essa cena, gente. Ninguém viu essa cena. Igual um filme que chama, acho que Help, eu não me lembro o nome em português. Histórias Cruzadas. Nossa, gente, aquilo lá, eu desliguei na metade, assim. Eu falei, gente, para, esse filme... Ou Green Book, sabe? Green Book não, Green Book eu terminei. Eu não consegui terminar. Eu gritei. Batia na minha cara, mas... Fiquei com ódio. Aí eu fui fui perguntar pra um amigo meu, que é negro, Dudu. Aí a gente conversou, e aí ele falou, não, cara, ele, tipo, tinha gostado. E aí eu falei, cara, mas é uma estética do homem branco, salvar, não sei o que, nananana. Aí passou uns 3 dias, eu acho que ele, não sei. Aí ele voltou e falou, Ellen, caraca, não, velho. É isso, tipo, eu fui pesquisar, fui entender, e aí me deu um start, tipo, com certeza. Enfim, aí a Jossa ganhou o Oscar. Então, eu queria pegar justamente essa parte do... Fui pesquisar depois do filme, porque eu fiz um vídeo na época do La La Land falando que eu gostei do filme, e pra mim, beleza, assunto encerrado. Aí agora, anos depois, as pessoas estão falando sobre os problemas do La La Land, essa questão do jazz e tal. Detalhe, né? A comunidade negra de lá falava na hora, né? Sim. Aqui no Brasil é que demorou. É que veio a internet de escada pra cá, chegou só depois. E mesmo aqui, mesmo assim, a galera preta daqui já falava, mas é louco isso, né? Da internet. Não chega na nossa bolha, mas eu acho que nossa bolha branca, no caso. E eu acho que o mais importante também é pensar de por qual lado você se identificou. Porque o que me pega muito no La La Land é essa questão do que poderia ser e não foi.
Então, isso poderia ter qualquer background, qualquer etnia, qualquer música ali que eu ia estar envolvida por causa disso. Então, eu entendo os problemas do filme, assim como Histórias Cruzadas também, eu entendo os problemas do filme, mas eu gosto de ver. E eu acho que o Green Book também, enquanto eu tava vendo o filme, eu tava envolvida. Eu sou espectadora que todo mundo quer no filme, que eu vou comprando as ideias. Tipo, não, é isso, vamos lá. Dificilmente eu perco a paciência com o filme. E aí chegou no final do Green Book, eu falei, nossa, mas que foi que eu vi mesmo? Mas eu acho que o caso do Olga, por exemplo, ele poderia ter se envolvido em La La Land com a questão do o que poderia ser de uma relação, às vezes da relação do amor da sua vida, que não é a que vai ser da sua vida, mas ele encontrou uma barreira que freou ele e ele já perdeu o tesão pelo filme. Eu entendo que é o isso. real, né? É a parte real da coisa. Pelo menos pra mim, assim, voltando pra parte ficção real. A minha vida é moldada por ficção inteira. Sempre, desde o começo. Harry Potter, Jogos Vorazes, vai falando. Tudo que você puder imaginar, Senhor dos Anéis, vai falando. Quase todas as minhas tatuagens são de filmes e séries e a maioria de ficção. Então, tipo, eu sou aquela pessoa mesmo que se trancava no quarto, vou viver meu livro, vou viver minha série e, tipo, vou viver isso. E aí, quando chega pro real, a minha cabeça já funciona mais pra parte... Como é que eu posso explicar? Metódica da coisa, talvez seria essa palavra, tipo, de como que fizeram, quem que faz, sabe? Toda essa parte real mesmo, assim, tipo, esse ator tá fazendo aqui, mas qual é o background do ator? Por que ele tá falando dessa história? Quem é essa história? De quem que é essa, tipo, Rocketman? De quem que tá contando? Eu sou apaixonado por Elton John. Então, pra mim, foi um dos melhores filmes do ano. Por isso que me doeu, porque eu sou apaixonado por Elton John. E aí eu falei, gente, vocês estão justificando todas as letras, parece um tutorial de Elton John. É muito ruim. Mas foi um tutorial muito eficaz pra mim, que eu nunca tinha ouvido outras músicas. Mas o problema é que tem mentira demais, não? Quem não conhecia, amou. Tipo, enfim, meu irmão não conhecia mais novo, ouviu as músicas, gostou, passou a ouvir, pessoal que seguia também. Mas é muito louco, porque assim, a mesa realmente tá bem equilibrada, né? Tipo, é o real e a ficção, é isso. E sabe o que eu achei engraçado? Porque eu conversei disso com um amigo meu, e um amigo meu falou assim, Olga, legal o que você tá falando, mas você gostava do filme do The Doors. Tanto que eu lembro que quando eu vi o filme do The Doors, eu na minha cabeça, o Val Kilmer ficou sendo, a foto do Val Kilmer ficou mais real do que a do próprio, do que o cara de verdade. Pra mim é igual do Bob Dylan. Mas não é pra isso que a gente usa a ficção, pra melhorar alguns aspectos da realidade? Eu tava vendo esses dias uma série e daí a pessoa simplesmente pega o celular e começa a tocar uma música, como se o Bluetooth já tivesse conectado e ela já tivesse escolhido a música e já tava carregada a música e tal. E assim, se você for tornar a ficção tão realista, você vai sair do que você realmente quer ver. Faz sentido. Então, tipo assim, daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar assim, nossa, o celular não conectava automaticamente naquela época. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a personagem queria botar uma música para tal fim. Então a ficção, de certa forma, funciona pra corrigir a realidade. Senão a gente estaria vendo documentários. A gente tá vendo ficção porque a gente quer mentira. Cinema é mentira. E tem maneiras e maneiras de fazer tudo isso. Por exemplo, eu tô vendo agora Euforia, HBO. Eu não quero acabar a série. Falta o último episódio. Eu sou assim também. Eu nunca acabo as coisas. Porque é muito maravilhosa. Tão me falando. E aí, o ponto de como ela traz o dia a dia adolescente de hoje é tão natural. Até a coisa do texto. A cena, ela não acontece alguém digitando. A pessoa caiu no sono, o celular tá aberto do lado dela e as mensagens estão correndo e toda aquela cena é explicada em 5 segundos. Então, tipo, é muito também do cinema evoluir essa parte de o que fazer pra prender atenção e, sabe? Eu entendo o que você disse, mas realmente, sei lá, poderia ter tido o barulhinho do Bluetooth, tipo, plilim, aí conecta. Mas realmente fica meio chato se a gente seguir tudo que a gente quer fazer. De certa forma, vocês estão me respondendo a minha primeira dúvida, que eu fico um pouco mais feliz de que não tá todo mundo no mesmo molde que eu tô, que é esse de, só emoções muito fortes, só gente, histórias muito duras me tocam. Com qualquer coisa. É a minha válvula de escape. Eu acho que o cinema sempre foi isso pra mim. Desde que eu assisto Lagoa Azul, desde que eu comecei a assistir filmes, sempre foi o lugar que eu consigo chorar. Então, quando eu choro muito. Eu assisto Beautiful, eu tenho que pegar pano de prato. Porque eu pego 2 panos de prato pra chorar e encharcar eles. Eu lembro de pequena, eu assistindo ET, e minha mãe falando, calma, respira. É só um filme. Eu, não! Tipo, chorando assim, soluçando. Então, é uma coisa minha, assim, realmente, e funciona. E às vezes eu até
fico com um certo receio. Por exemplo, toda vez que eu preciso chorar, tô com uma emoção travada, eu não... Qual que é o nome daquela série de família que a gente chora? This Is Us. This Is Us. Eu não assisti tudo. As pessoas assistem para chorar. This Is Us, eu aperto, você tá em 1 minuto de episódio, você já tá chorando, aquela jossa. Eu não assisto, porque eu sei que eu choro até demais. Passa do ponto e aí eu já entro num lugar ruim. Então eu só assisto quando eu sei que eu posso assistir. Tipo, hoje eu preciso dar uma choradinha, eu vou assistir This Is Us. Agora, se eu tô mal, eu pulo This Is Us. Pelo amor de Deus. Então, eu tenho até cuidado com as minhas emoções relacionadas a filme e série, senão eu desabo demais. Por exemplo, eu ainda não assisti a última temporada de Handmaid's Tale, porque eu não tô numa fase boa pra assistir isso. Apesar de eu amar. Eu tô no começo de Handmaid's, mas eu tô bem na dúvida, viu? Se eu tô gostando. A terceira, enfim, mas a terceira eu gosto da terceira. Não, eu tô no começo da terceira temporada, por isso que não. eu tô na dúvida se eu tô gostando. Eu gosto da lentidão da terceira, eu não sei explicar, mas eu gosto da conversa que demora. Porque assim, curto e grosso modo, ela não é ninguém lá no meio. Tipo, ela acha que ela é alguém, mas ela não é ninguém. E ela tem que ter uma conversa e uma evolução de episódios e episódios e episódios pra virar alguém. Tipo, vai ser uma temporada inteira? Obrigado, Game of Thrones, sabe? Tipo, tem que ter uma temporada inteira só pra, sei lá, se apaixonar pelo Jon Snow e depois querer, entendeu? Sim. É isso que eu acho. Aliás, esse vai ser uma discussão que a gente vai ter depois, que é isso, né? Essa questão do ritmo das séries, né? Todas as séries estão com finais que a gente sofre, porque as pessoas, parece que elas falam assim... O casamento do Manuel Carlos. Casou, resolveu, teve filho. Eu tenho a sensação que a galera tá ali com os redatores e falam, gente, 5 horas, sexta-feira, vamos embora. E aí eles resolvem o último capítulo. Todas as séries que eu tô assistindo tem um final... Tá bem assim mesmo. Eu não trabalho com séries, né? Eu só vejo séries, assim, de maneira muito esporádica e dificilmente eu vejo. Tipo, Euphoria eu achei muito boa tecnicamente, então eu tô assistindo eu tenho esse problema de não querer terminar. Eu não maratono série, porque eu não quero terminar o troço rápido. E eu acho que o problema da série antes era fazer o que o público queria. E agora eu acho que é muito aprofundar demais, depois resolve tudo rápido. Eu não suporto essas coisas que são conflitos onde você poderia resolver só conversando. Se a série tem um conflito onde as pessoas poderiam sentar e conversar, aquilo ali não me compra como um problema real pros personagens. É que Handmaid's Tale, se você não conversar, você vai pra guilhotina. É basicamente isso. Não, Handmaid's Tale eu só vi, 2, 3 episódios, então não posso opinar a respeito. Lady Bird, quando eu assisti, é um ponto de vista diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver no cinema, digamos, numa escala grande de produção, de direção, de, enfim, produtora, aposta, tudo que rolou em cima de Lady Bird é incrível. E eu fui assistir sem ver, eu não gosto de assistir trailer antes de ver o filme. É porque os trailers também, ultimamente, eles contam o filme, né? E aí eu fui assistir e, assim, é uma perspectiva, até pela diretora ser mulher, que é uma coisa que a gente, né, infelizmente quase nunca vê, de que ela tava contando a história de uma garota, só que em vários pontos ela me, assim, pegava tanto e eu sentia aquilo. E se a gente for falar de um modo bem cru, o máximo que eu poderia, entre aspas, me identificar seria aquele amigo gay dela que vai ficar com ela e se descobre gay e fala pra ela, enfim. E algo que aconteceu comigo sendo ele, mas a questão era ela. E pra mim o filme realmente me tocou por causa dela. No final, eu chorei tanto, mas tanto, que acabou o filme e eu tive que ligar pra minha mãe pra falar com ela. Tipo, é esse o nível do filme que me bateu, sabe? Forte, assim. Eu acho que o poder de Lady Bird tá justamente no fato de ser uma história muito pessoal pra diretora também. Porque isso é uma coisa que eu falo quando eu toco no assunto da representatividade, da diversidade em Hollywood. Não é pra você fazer a fórmula que vai dar certo. Coloca um negro, coloca um gay, coloca uma mulher e vai dar tudo certo. Você tem que contar uma história que tá no seu âmago. Tipo assim, se você é um homem hétero, branco, de classe média, classe alta, conta sobre a sua perspectiva, sabe? Você teve problemas de verdade na sua vida, você sofreu de verdade. Talvez fique ruim, talvez fique ruim. É muito mais eficaz você contar sobre a sua emoção de verdade do que você tentar emular uma coisa que não é verdadeira. Sempre que me perguntam que filme que você gosta, eu falo assim, eu gosto de um filme com uma história bem contada. É isso. Tipo, não tem, ficção, como tem gêneros e tal, mas eu gosto de um filme que tem uma boa história. Se não tiver uma boa história, não resolve.
E Lady Bird tem uma boa história. Eu acho que o que a Hel falou, que tipo, pode ficar ruim e tal, é porque eu acho que a linha pra ser produzido pra esse personagem médio, homem branco ou hétero, não sei o que, tá lá embaixo. E a linha pra ser produzido pra uma mulher, pra um negro, pra um gay, tá lá em cima. Então a gente vê muitas histórias interessantes desse grupo demográfico aí. E os homens hétero, branco, padrão, né? De direita conservador, não estão precisando, entre aspas, se esforçar tanto pra contar uma história incrível. Porque existem histórias incríveis. Não, Us é uma história surreal de incrível. E é um terror meio psicológico, óbvio, também é assustador. Mas mais do que tudo, sabe, é uma história tão incrível. E eu amo tudo nesse filme. E tipo, Moonlight também é outro filme que também me pegou tanto. Eu piro em Moonlight. Eu piro demais em Moonlight. É interessante isso, né? Porque quando você... o Get Out é um dos filmes do David Peele que ele tá falando de raça. O Us, ele tá falando de política. Só que é isso, você consegue se projetar... Isso eu acho muito interessante, né? A sua cabeça, mesmo sendo branco, desligou. Você não tá procurando identificação. Eu tô vendo uma história. E você se identificou de algum nível com aquela família. Você sente medo, suas emoções trabalham com aquilo. Eu até amo a parte que ele tira sarro dos brancos, de tipo, são os mais idiotas, vão morrer primeiro. Tipo, sabe? Eles nem lutam. É maravilhoso. Eu gosto de tudo. Mas é isso, né? Quando você vê a explicação dele mais como uma questão política, você fala, realmente, né? Tipo, sim, você pode ter uma leitura de adaptação raça, mas e tudo mais. É engraçado essa diferença, né? Do Get Out, eu vi que era um filme que eu percebia dos meus amigos as leituras diferentes. Se você gosta de cultura negra americana e tal, como realmente pra mim era um filme assustador. E aí eu vou buscando na minha história, relacionamento interracial, aconteciam umas coisas desse tipo mesmo. Quando você conhece a sogra branca, você fala, realmente me identifico com esse personagem. Mas mesmo quem tá fora e viu um filme de terror, viu um puta filme de terror. E funcionou super. Pra mim, eu ficava me questionando, eu saí pensando, mas quem foi ver uma pipoca, viu um puta filme pipoca incrível. Então, realmente, quando a história é boa, ela vai acabar te tocando. Não, eu acho, voltando ali pro Lady Bird, que eu amo muito esse filme, e eu amo muito a diretora, né? Eu amo a Greta, inclusive como atriz, assim. Que eu acho que tem um lance também de... Não, é uma história que não tem nada demais, né? É uma história de uma menina, adolescente, que estudou em colégio católico, da cidade interior, e quer se mudar, quer fazer... cinema? Quer começar a viver, né? Quer começar a viver, que, enfim, uma história comum, mas como assim... a Luli falou, é bem pessoal mesmo. É bem pessoal, e aí você se identifica em várias esferas, em vários pontos, mas ela consegue, de fato, aprofundar e consegue trazer aquela história ali pra dentro de você. Enfim, geralmente, filme que a gente gosta... Rola muito isso, né? É muito isso. Você olha e fala, cara, é simples, não é uma pessoa que escalou o Everest, não é uma pessoa que foi lá into the wild e resolveu largar. Não é uma grande história, apenas uma história, mas todos nós aqui somos apenas uma história também, né? Eu não sou rodeada de pessoas grandes vencedores com histórias sensacionais. A gente é rodeado de pessoas comuns. Eu gosto muito, a gente tava falando de protagonismo negro, né? Eu não me identifiquei tanto com Get Out, não gostei. Eu acho que teve muito hype, eu deixei pra ver depois e acabou que eu nem vi Us. Porque falei, cara, eu acho que é legal e tal, mas não é pra mim. Mas o que me pegou foi Se a Rua Bill Falasse e Atlanta. Eu não trabalho com séries, né? Mas às vezes eu vejo. Atlanta é tão bom, né? Atlanta é muito legal. E às vezes eu passo por situações e falo assim, nossa, isso é muito Atlanta. Tipo que nem eu faço com Friends. Sabe? Então, para as pessoas que importam, isso importa. Só que para as pessoas que isso não importaria, sabe? A gente continua se identificando. Esse ponto é muito interessante, né? O Friends, eu nunca me identifiquei. Eu também nunca assisti. E todo mundo amava, e eu falava assim, gente... E assim, eu tinha alguma consciência racial, então isso já me pegava. Mas, cara, realmente, assim, era tão irreal pra mim. Era tão irreal, aquele bando de adulto morando na mesma casa. Pensando numa realidade brasileira, né? Aquele bando de adulto morando na mesma casa, muita gente branca demais, com problemas bobos, assim. Então eu não conseguia entrar e todo mundo falava, nossa, é ótimo pra aprender inglês. Então eu assisti e acabava dando uma risada de uma coisa ou outra, mas falava assim, gente, por que as pessoas amam isso? E Seinfeld, que também não é um prêmio de pessoas negras no Seinfeld, eu consegui entrar mais. Mas tem isso, né? Por exemplo, quando eu fui conhecer a How I Met Your Mother, eu já tinha uma mínima noção de feminismo. Então eu vi a primeira temporada e falei, gente, me poupe. O que vocês estão vendo essa
palhaçada. Fiquei indignada com a Met Your Mother. Apesar de ter gostado, gostei, gosto desse personagem aqui. Gosto do Barney aqui. Gosto não sei o que, mas assim, não, gente, sério. Mas é isso, se fosse eu, Ellen, hoje, quem sabe há 15 anos assistindo Friends, teria o mesmo senso crítico. Hoje em dia, o meu gostar de Friends é pura uma nostalgia de quando eu tinha 14 anos. É só isso. Eu maratonei em DVD quando eu era adolescente. Então, hoje em dia, eu não falo para as pessoas, nossa, você precisa assistir. Nunca. É tipo assim, você assistiu Friends, então você vai se identificar com essa piada aqui que a gente pode fazer interna. Mas, tipo, tem tantas outras coisas legais pra você ver agora, não precisa ver Friends agora. O que eu assistia na época, enfim, é que todo mundo via Friends, do pessoal do colégio, porque realmente é uma série legal, assim. Ela não chega a ser uma coisa, tipo, super chata. Eu acho legal, eu acho a vibe boa, é pra cima. É engraçado. E aí, mas assim, eu via, por exemplo, Skins na época. E era uma coisa que eu e as minhas amigas, porque eu só andava com menino no colégio, a gente via e comentava muito mais de proximidade da história mesmo do que você parar pra ver uma série de adultos, por exemplo. Não sei. E Euphoria, de novo voltando pra Euphoria, é uma série sobre uma menina negra e uma menina trans que estão juntas, são as duas principais da série e tudo gira praticamente em torno das duas. Tem outros personagens? Tem, mas sabe, tipo, as duas principais. A gente nunca viu isso em série nenhuma. Isso já é maravilhoso, né? Uma representatividade que, por exemplo, meus amigos estão alucinados com essa série e nem todos que estão alucinados são mulheres ou homens trans e tal, ou meninas negras, mas é isso. É um detalhe. Já tem, é só um detalhe, é o que o Olga falou, a gente falou na hora do almoço. Às vezes a gente só tem que, por exemplo, a Shonda Rhimes, você vai lá e põe uma advogada, e ela é negra, ela não é, olha, a história da minha vida é que eu sou negra e eu vou discursar sobre isso. Não, ela é a advogada foda. Só que aí tem aquela cena, linda que é a mãe arrumando o cabelo dela. Pronto. A mãe negra arrumando o cabelo de uma mulher negra. Sem, tipo, e funcionou. É o que eu falo. Às vezes pode ter intencional, às vezes é intencional demais ou didático demais, que nem em alguns momentos da série de White People, que me incomodam completamente. Aí você fala, gente, mas parece um manual. Amigo branco, veja isso. Sabe, tipo, acho, às vezes mentira, eu não consigo ver. Mas também essa é a proposta. Então, justamente, tem que ter. E eu acho que precisa ter. E funcionou pra muita gente branca. Agora pega um Atlanta também e joga pras pessoas brancas. Atlanta que eu tem levei vários umas níveis. porrada. Levei quando ele faz aquela analogia no Atlanta de investimento, não só para pessoas negras, mas a gente falando com recortes sociais de classe, né? De investimento. Poxa, e eu comecei a ler muito sobre investimento e tinha um lugar que me pegava e me irritava. Eu não sabia o que é que me irritava com esse lance de investimento. Investe, aplica R$100 por mês no tesouro. Não sei o que. Conta isso, quando vou falar o nome das marcas, né? E li livros sobre isso, mas me irritava no lugar. Você tem que economizar. Você não sei o que, não, você não sabe. E aí eu assisti Atlanta e aí ele faz essa analogia do cara, fala assim, cadê meu celular? Ele fala, não, então... troquei por um cachorro. Ele, tá, mas e aí? Ele, não, calma, esse cachorro ele vai reproduzir, ele é de raça e daqui 3 meses vão nascer os filhotes e aí você vai pegar esses 6 filhotes e vai vender e seu dinheiro vai ser multiplicado. Então, o dinheiro que você ia ganhar de um celular que você queria vender hoje porque você precisava comprar comida e fralda pra sua filha hoje à noite, na verdade, daqui 3 meses você vai ter esse dinheiro 6 vezes mais. E aí o personagem, né, do Donald Glover fala, meu irmão, eu preciso desse dinheiro hoje à noite, que eu preciso de levar comida pra minha casa. Que porra de daqui 3 meses eu vou ter 6 vezes. Não importa que daqui 3 meses eu vou ter 6 vezes. Eu preciso desse dinheiro hoje, eu não tenho tempo pra investir. Você acha que eu tenho esse tempo? Eu preciso de alimentar, eu preciso de viver. E aí eu falei, caralho, é isso que me irrita em investimento. Mas esse gancho, e é isso que é louco, né? Esse gancho é o que me tira de muitas histórias. Porque elas ficam tão irreais. E aí parece que muitas histórias que contavam pra mim, parece que estavam falando isso. Não, vai ficar bom daqui 3 meses. Ou se você comprar a minha história, vai ficar boa. Eu falava, não, cara, eu nem quero comprar essa história. Tipo, eu queria estar me entretendo agora, mas você fez uma parada que me distancia muito. Só quero deixar também que eu gostei do gancho que você puxou, Fred, porque às vezes... Se a história é boa, você ignora. Eu lembro quando eu vi o curta e depois eu vi o filme do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme que, assim, cara, é uma história de amor adolescente. Parece que vai ser super bobinho. Mas, assim, é um filme que me pegou tanto. E é isso, me botou nesse lugar de, tipo assim, cara, realmente, tipo...
puta filme incrível, né? Tatuagem. Em Nossa. teoria, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, pra quem não assistiu, ele tem todos os quesitos dos filmes que a gente quer ver hoje, né? O menino gay que descobre ali, né? Cego. Então, assim, ele checa todos os quesitos. Aí você fala, gente, mas não tá forçando botar todos os layers minoritários, mas do jeito que eles fazem, o jeito que é perfeito, assim. É raro, né? A gente vê que não são todos os filmes, mas é possível a gente lidar com isso e na nossa cabeça a gente separar. Cara, nem tudo precisa ter essa questão da identificação pra ser bom, né? Porque senão a gente só assistiria filmes que falam com a gente, e isso acho que é meio empobrece, né? Mas ao mesmo tempo, o que é a qualidade? Só no texto? Então, mas olha que interessante você falar isso, porque se você for pro circuito indie de cinema, indie não de indie hipster, tá, gente? Indie de independente mesmo. O circuito indie de cinema é feito das minorias. Então, eu sempre gostei desse tipo de filme. Aí, sei lá, 1000 motivos meus pessoais. Talvez da história da minha vida também. Mas ele sempre foi feito nisso. Então, eu não parti pra esse. Eu nunca gostei muito de cinema popzão, mainstreamzão. Então, a minha identidade até no cinema foi formada no cinema independente. Então, pra mim, é isso. É outro caminho, entendeu? De todos os filmes que eu gosto, eu for ver, tatuagem. Caraca, eu chorei, morri. Cara, é um grupo de teatro gay, sabe? brasileiro, na época da ditadura, com muita putaria, mas é uma história de amor. Então, assim, tudo. E assim, ok, eu amo esse filme. Então, mas já é da minha formação também, de sempre ter gostado desse. O circuito independente é formado de histórias. É isso. Você vai ver um filme do Wong Kar-wai dos anos 90, Felizes Juntos, é um casal gay coreano viajando juntos, que inclusive tem uma cena que o Moonlight pega de referência em homenagem, que pegou do Almodóvar. O Almodóvar pegou do Wong Kar-wai, né? Não Fale Com Ela, quando toca Cucucu Paloma. E a cena fica toda azul. Isso acontece no Felizes Juntos. Depois no Fale Com Ela, no Almodóvar, que é até o Caetano mesmo tocando. E depois em Moonlight, quando ele entra no mar, no fim do filme, fica tudo azul e toca Cucucu Paloma. Eu chorei tanto, porque é um cineasta homenageando o outro, assim, em 20 anos. É tipo, meu Deus, é bonito demais cinema, gente, credo. Eu queria evidenciar pro fato de que a gente tá trazendo vários exemplos gringos. E quando a gente tá falando de representatividade, cadê a gente, sabe? Cadê o nosso cinema? O que eu me lembrei muito que você falou, Olga, eu recentemente entrevistei os diretores do No Coração do Mundo, que é um filme mineiro. Eu já tinha visto um outro filme que foi rodado pela mesma produtora, na mesma cidade, e chama Temporada. Eu amo o André. Então, eu amo o cinema brasileiro. Eu falaria aqui, mas eu sempre acho que ninguém vai saber do que eu tô falando, ou nunca vai ter visto, eu não tenho assunto. O gatilho para as pessoas verem é quando você fala de alguma coisa com tanta paixão, porque a minha teoria é de que não existem filmes ruins, porque quando você escuta alguém falando de um filme que ela ama, nossa, esse filme vai ser incrível também. Quantas decepções eu já não tive na faculdade, quando a pessoa falava, nossa, esse filme é genial, é incrível, você tem que ver e tal. E eu ia ver e, tipo, não era tudo aquilo pra mim, sabe? Então, eu costumo dar exemplos de filme brasileiro, porque eu acho que a gente tem que sair dessa parada da retomada, a gente tem que entender o momento que a gente tá vivendo, e a gente tem que entender a importância da gente ter uma variedade ampla de filmes no nosso cinema. Então, por que eu defendo, por exemplo, a existência do filme da Lava Jato? Por que eu defendo a existência do Democracia em Vertigem? Porque são muitas falas, muitas vozes, e é isso que a gente precisa. A gente não pode ter o cinema que agrada só um tipo de público. Só a comédia, né? Só a comédia, só a galera desconstruidona fazendo filme independente e a galera padrãozinho fazendo filme de comédia pastelão. Então, eu tô fazendo agora uma semana especial de Ancine no meu canal. Eu quero maratonar. São 5 vídeos explicando tudo desse bafafá todo da Ancine. E o que eu vejo é muita gente falando assim, mas cinema nacional vai morrer porque é tão ruim que ninguém vai assistir. E as pessoas entram ainda em contradição, porque elas falam, a cota de tela obriga que as comédias pastelão estejam na sala de cinema e por isso que ninguém quer ver filme brasileiro. Só que não, a comédia pastelão dá dinheiro. De Pernas pro Ar 3 dá dinheiro, Minha Mãe é uma Peça 2 dá dinheiro, é bilheteria milionária. A cota de tela tá ali pra proteger o filme pequeno, Temporada, No Coração do Mundo. Que não tem dinheiro para divulgação, que não teve dinheiro para... minha filha, eu sou do cinema, sei de todos os lugares que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, gente. Você quer concorrer com uma pessoa que tem 20 milhões pra divulgar o filme e uma pessoa que tem
10 mil reais pra divulgar um filme. E eu tô falando sério, 20 mil reais no máximo em mídia. Não tem competição, gente, nisso. É capitalismo. Não rola, é impossível. Não é leal, não vai rolar. O filme que tá na cota de tela, que entrou porque não tem dinheiro pra divulgação, não é que ele seja ruim. É porque ele tem pouco dinheiro e daí a câmera é ruim, o ator é ruim e o texto é ruim e por isso não vale a pena ver. Não é nada disso. É o filme que é bom, que se você colocasse num festival lado a lado, provavelmente as pessoas dariam uma nota melhor pro filme que não tem dinheiro pra divulgação, mas ele não tem esse espaço porque ele não tá gastando dinheiro de divulgação, de marketing, de mídia. Então a cota de tela justamente dá a oportunidade da gente ver filmes que são tão artísticos, ou até mais, que os outros filmes que estão chegando facilmente pra gente por causa do capitalismo, por causa do boca a boca. E eu sinto que a gente tá numa geração que a gente não tolera mais não saber sobre o que a gente tá indo assistir. A gente vê trailer que conta o filme inteiro, a gente vê no IMDb qual que é a nota do filme, a gente já dá uma chance pra assistir. Esses vídeos de explicando, me fala, o que você acha disso? Eu tenho um vídeo falando sobre o final explicado, porque eu acho que qual que é a função da arte, né? Qual que é a função da crítica? A gente abre 1000 portas aí. Eu acho que é importante, todo mundo tem sua opinião, todo mundo pode dar sua opinião na internet. Eu acho que o problema com a expressão final explicado é que ela sintetiza que só existe uma explicação, como se fosse um fato científico, mas a arte não é assim, né? E eu acho que o público, os criadores de conteúdo no YouTube atualmente, que estão nessa onda de falar de cinema e tal, eles não estão trabalhando na formação de público, eles estão trabalhando na formação de seu próprio público. Então as pessoas estão falando sobre os filmes que as pessoas já conhecem, pra falar coisas que elas já sabem que elas vão ouvir, pra ter o view, pra ter o anunciante, pra ter o clique. Inscrito, like, clica aqui, compartilha, comenta. Então assim, quando eu fui fazer essa tomada consciente de não falar de filme blockbuster, por mais que eu goste, evitar falar disso e falar de filme que eu nunca ouvi falar, eu vejo uma queda brusca nas minhas views. Mas o engajamento genuíno. Engajamento genuíno, mas assim, o meu canal sempre teve, né? O meu canal é pequeno e tal. E eu vejo que isso me dá mais prazer, sabe? Eu não tô correndo atrás da pauta quente, que todo mundo tem que falar de Vingadores Ultimato. Eu tô falando do filme indiano que me emocionou, que é interessante e que, tipo assim, é totalmente fora do comum. E às vezes o que me incomoda é, dá pra gente achar várias histórias muito legais e linkar com discussões profundas no pop, né? Então, assim, eu consegui ver, sei lá, histórias muito interessantes de masculinidade em filme bobo, sabe? Questionando um personagem. O que eu acho que é mais complicado que talvez tenha uma geração que ela tá acostumada com um ritmo muito americano. E é isso que é difícil no filme nacional para algumas pessoas. Porque assim, eu não vejo ninguém reclamar de Tropa de Elite. Sim. Porque o ritmo é um ritmo de corte americano. Darana. É um filme acelerado, você não tem tempo pra pensar. É muito triste porque assim, a gente tirou. É como se todo mundo comesse só fast food. E aí você dá uma outra comida, a pessoa fala assim, não gosto. Foi o caso do Roma no Netflix. Pra mim foi um divisor de águas, Meu Deus, assim. por que não ganhou o Oscar? Não, e o Roma no Netflix, muita gente assim falou pra mim, Olga, assisti em 4 dias, é muito parado. E eu ficava assim, gente, mas não é muito parado. É tão distante do paladar dela que realmente ela quase comeu forçado, sabe? E desculpa, é o melhor filme daquele ano. Assim, pra mim é zero discussões. É fotografia, é direção, é personagem, é história, é tudo. Pra mim é o melhor filme, não tem. Eu amo muito Roma. Eu acho que, sério, quando o Green Book ganhou, assim, não sei nem se assisto o próximo ano, porque... É que eu queria só pegar esse gancho que a Luli falou e que você falou também, que é isso, eu acho que não é só questão da galera... Primeiro que tem uma síndrome de Gringolândia, né? De como é que chama isso? Síndrome do vira-lata. Síndrome vira-lata. Complexo de vira-lata, que o nosso é ruim, o de fora é bom. Segundo que, de fato, tem uma desconstrução de olhar, que é tipo isso, Tropa de Elite, Minha Mãe é uma Peça, filmes acelerados, super vai... Ex-Ed Marte, sei lá o que é essas coisas. Aí vai, a galera engole, porque é pop, tá tudo bem. É tipo filme de massa, assim. A mídia é fácil de digerir. Aí você vai assistir uma temporada do André, você vai assistir qualquer filme, sei lá, do cinema de Recife também, que é muito foda. São filmes que estão questionando alguma coisa de uma forma muito forte, muito veemente. São filmes que você tem que digerir, são filmes que te emocionam, são filmes que você assiste e o ritmo é diferente. Então, de fato, passa por uma desconstrução do seu olhar, sabe? Passa por um lugar que, se você só consome a mídia de séries, de grandes canais,
mais, a mídia aí de Vingadores, nananana, você vai parar pra assistir um filme desse, a primeira coisa que você vai é estranhar, sabe? A segunda coisa que você vai falar, ai, me deu sono. Aí depois vai falar, ai, não gostei. Então, eu acho que existe uma tomada de consciência que a gente tem que ter, que é o seguinte, sei lá, nos anos 70, 80, o preço do ingresso não é a mesma proporção do que é hoje. O dinheiro não vale a mesma coisa, né? Exatamente. Então a pessoa podia, por exemplo, entrar na sala de cinema e ver o começo do filme depois, ou ia pra outro filme e via muitos filmes por semana. Como não é comum a gente ouvir nossos pais e nossos avós falando que, pô, eu via muitos filmes no cinema e tal. Hoje em dia, quando você vai ao cinema, é pagar o estacionamento do shopping, é comprar o ingresso, é comprar o combo da pipoca e tudo vai somando no valor. Então, se você tem, sei lá, R$100, R$200 pra você apostar num filme por mês, você vai numa aposta certa. Então, esse é o grande problema. Eu acho que a gente não tem tanto tempo falar, e tanto você não dinheiro. vai. Então é isso que eu ia falar, né? Dependendo do recorte social, você nem vê, né? Na época que, enfim, começo de faculdade, não tinha dinheiro pra nada, nem pra miojo, aquela coisa. O que eu sou viciado, assim, apaixonado por cinema. Então o que eu fazia? Pegava a promoção da semana. Naquele dia eu assistia todos. Mas assim, sem distinção de qualquer tipo de filme. Eu assistia todos naquele dia, pagando R$3 o ingresso no Rio de Janeiro. Essa questão de aposta certa é muito também de só ter as pessoas falando daquele tipo de filme. Eu queria pegar o exemplo de Disney, por exemplo. Que esse ano não tem nem o que fazer. A gente não tem nem como falar de Tarantino direito, porque... A Disney comprou tudo. não tem o que fazer. Até a gente que trabalha nesse ramo mesmo, assim, as produtoras, não tem o que fazer, gente. É isso. Mas a própria Disney, eu acho que eles devem ter lá, enfim, na sala de reunião deles, uma certa dificuldade de entender o que eles vão fazer com o que eles têm na mão. Muito dinheiro? Vão fazer muito dinheiro. Agora, quando você faz dobra no tempo, quando você faz quebra-nozes, ninguém assiste, assim, tanto quanto Vingadores, porque é uma receita que eles venderam tão bem e quando eles tentam ir pro lado das produções originais, não rende. Mas acho que faltou divulgação. Uma dobra no tempo eu nem sabia que tava em cartaz. Mas assim, eles divulgaram... A Disney, pelo menos, quando ele para de falar de um filme, eles falam só de outro. E vai até terminar, pra entrar depois. Vingadores foi assim, com Toy Story depois, Rei Leão depois. Eles têm um cronograma. Então assim, você tá nas redes da Disney... Você ama Disney, você vai saber que eles têm outros filmes. Agora, essa coisa de realmente o super-herói dominar o cinema é muito louco. Eu nunca tinha passado por nada disso desde que eu gosto de cinema. É uma coisa muito louca. E eu acho que eles devem ter essa dificuldade de... Como é que a gente vai vender uma história original da Disney? Tem um vídeo muito legal do Nerdwriter analisando o momento que a gente tá vivendo, que provavelmente o filme de super-herói vai virar o que era o western. A gente teve os grandes momentos aí, teve a ascensão do western, os grandes clássicos, depois o western spaghetti, e agora virou alguma coisa assim que esporadicamente você vê um filme de western. Mesma coisa com os musicais. Então provavelmente no futuro a gente não vai ver tanto, não vai ver uma decimologia como foi o Vingadores, né? Mas eles, se parar pra pensar, eles têm mais 5 anos planejados. E era o que eles tinham no começo de Vingadores, no primeiro Homem de Ferro. Eles tinham 5 anos. Quando chegou, tipo, lá pro 4º, 5º ano, eles já falaram, dá pra fazer mais 5. Estenderam pra 10. Terminaram 10 agora. Tem mais 5 anos planejado, com todos os outros personagens e com todas as outras histórias. O que a gente vai fazer daqui 5 anos, entendeu? E se ficar só super-herói no cinema, tipo, é uma questão pra parar e pensar também um pouco, né? Tipo, Mas é muito assustador, né? Porque imagina se você tá na indústria, agora problematizando, se você tá na indústria, putz, cara, é o que mais vende, né? Você vai parar agora E como é que você vai tirar o seu time? E o universo MCU é tão complexo porque não é só o filme, né? Não, é uma história de cada um. Agora, por outro lado, eu fui assistir, né, o Vingadores e eu não acompanho muito certinho o universo MCU. Eu amo, tal. mas assim, também sei ver outros filmes. É uma loucura mesmo. Pra mim foi muito louco ver, eu tive essa sensação, assim, na festa de formatura de um amigo meu, porque as pessoas se cumprimentavam, choravam. Tinha um cara do meu lado que ele chorava compulsoriamente em momentos que eu falei, gente, mas calma aí, aqui ninguém morreu, aqui deve ter alguma referência que eu não sabia. Eu falei, por que esse cara tá emocionado? São 10 anos acompanhando. E eu tive essa sensação, cara, assim, cara, tipo você ir na formatura de outra pessoa. Você vê que tá todo mundo emocionado, vão se ver a última vez, se abraçando e chorando, e você, putz, eu tô achando legal, porque tá massa a música, Cara, tá massa É isso. o biscoito, tá tudo legal. E assim, eu sei que essa formatura é bonita e significa muito pra essas pessoas. Então eu acho que agora... Mas não é a minha. Então, só que ao mesmo tempo, quando eu vi o último Homem-Aranha no Aranha Verso, eu falei, aí
entendi aonde o pop me pega. Eu entendi porque eu gosto disso, sabe? Porque assim, o cara se desafiou na animação, desafiou nessa questão que a gente tá falando de representatividade. Tipo assim, realmente quis superar, não é preguiçoso. E talvez o Homem-Aranha, pra mim, ou talvez esse último filme dos Vingadores, é um pouco uma redenção desse pop que eu já tava meio... Ai, cara, sério, tipo assim, mais uma história de heróis, vocês vão começar de novo o Homem-Aranha, vocês vão começar de novo esses caras, aí o direito vai pra não sei aonde, e aí quem comprou o direito vai começar de novo, tipo assim, o que a gente consegue tirar de bom nisso? De certa forma, agora eu tô num momento de paz, porque eles me entregaram o Black Panther, que eu falei, legal, tem alguns problemas, questiono algumas coisas, mas falei, legal, já tentaram melhorar um pouquinho esse template do filme de herói. Cara, eu queria muito falar sobre isso, porque eu fui ver Mulher Maravilha super empolgada, nossa, é isso aí, Mulher Maravilha, vamos lá. O filme, ele vai muito bem, até, sei lá, metade. E o que me incomodou é justamente, eu acho que o Capitão Marvel também faz um pouco isso, mas com menos erros, é que a Mulher Maravilha, ela nunca está errada. Então, eu, na época, até postei no meu Facebook que a história da Mulher Maravilha é igual a história da Moana. Ela tem um homem dizendo pra ela o que é o caminho, e ela fala, não, mas o meu caminho é o certo. É porque também na Moana tem, tipo assim, é uma ilha perfeita, que ela quer sair da ilha, e todo mundo da ilha fala pra ela ficar e tal. É bem parecido com a Mulher Maravilha e saiu na mesma época. E no caso da Moana, ela realmente aprende que, nossa, é verdade, se eu ouvir esse homem forte aqui do meu lado, pode ser que a gente consiga realmente resolver esse problema. A Mulher Maravilha não, é tipo assim, viu? Eu tava certo o tempo inteiro. E é horrível isso, porque você não tá mostrando um personagem reconhecendo suas fraquezas, crescendo em cima disso. Você joga fora toda a fórmula do Joseph Campbell da jornada do herói. E a vulnerabilidade, cadê, né? Exatamente. Por que as pessoas estão amando o Fleabag? Porque é uma série de primeira e segunda temporada de uma mulher feminista, né, que fala que é feminista, que fala dessa liberdade sexual, que pratica essa liberdade sexual e é uma fracassada, tá ferrada, tá desgramenta, né, da cabeça. E tem consequência todas as escolhas que ela fez dessa liberdade, né, desse lugar dela ser feminista, mas ser uma amiga de merda, né? Então, assim, é sensacional a série, porque você vê uma pessoa real, engraçada, toda inteligente, Não, você fala assim, meu Deus, mas aí o que você fala? Cara, é isso. Era isso que fazia a identificação de todo mundo com o Homem-Aranha, né? Porque ele era menos herói, né? Ele era menos perfeito, ele quer ser, né, só o garoto do colégio, tipo... Mas toda a parte de super-herói, assim, eu sempre vi o lado positivo que vai pegar a grande massa, vai pegar a criança, vai pegar adulto... Tem a parte da identificação mesmo, de todos os pontos. Vai ter agora personagem LGBTQ também. E é muito legal ver isso na criança mesmo, sabe? Meu filho, um aniversário foi Homem-Aranha, o do ano seguinte foi Venom. Pois é, então. Sabe? Todos esses lados que pega a parte do super-herói. Mas eu fico pensando, até o próprio ator não deve ter uma certa opção. Porque se você é um ator incrível... Com anos de carreira em Hollywood, eles vão te dar um melhor papel dentro da Marvel pra você fazer, sabe? Você mostrar o seu talento de até ele tá no nosso filme. É uma loucura mesmo. Mas acho que o que mais vale é a gente se identificar e gostar desses filmes. É basicamente isso. A gente tem que gostar. Mas a gente também tá falando de... que legal que as crianças e os adultos estão vendo juntos e tal. Mas eu tô falando de um lugar de uma pessoa que não tem filhos. Assim, eu não preciso ver com crianças. Eu quero ver uma coisa que tem a ver comigo, que tem a ver com o meu universo. Eu não preciso fazer essa ponte com uma criança. Por exemplo, eu queria muito que a Capitã Marvel não fosse aquele estereótipo de beleza da Barbie. Beleza, é a Capitã Marvel, no Vingadores ela tá com cabelo curto, continua sendo uma mulher de uma cintura fina, loura, de olhos claros. Loura, de olhos claros, magra. E assim, até vendo com meu filho, eu gostaria que ele visse uma heroína fora desse estereótipo de beleza. Mas você vê, a Marvel demorou 10 anos pra fazer Capitão Marvel. Mas assim, e fez do jeito mais, digamos, cauteloso, não sei explicar. Reprodutivo, de um padrão. Mas o que eu mais espero é que dos próximos 5 anos eles tenham aprendido nos 10 pra mudar. Porque, sabe, Thor já vai ser uma mulher. São pequenas coisas. Mas é quem? A Natalie Portman.
Mas acontece. Podia não ser a Natalie Portman, podia ser o Thor pra sempre. Sim, mas aí eu acho que assim, a gente vai aos poucos. Brindando com Será, migalhas. gente? É isso, a gente fica naquela relação, uma analogia. Mas não tem que ser aos poucos. Poxa, já fez um filme da Capitã. Poxa, vai ter agora a Malala, vai ser muçulmana, né? Aí teve o Aladdin lá. Não, gente, não acho que tem que ser aos poucos, porque a gente tem pressa. Nós, mulheres, temos muita pressa de ser representada. Aí você vem e você me representa com um padrão de beleza que me esmaga desde toda a minha existência, só porque essa mulher existiu no cinema, criou-se um personagem pra ela, só que ela tá sendo representada com todo esse padrão que esmaga a gente, que deixa a gente doente da cabeça. Aí eu vou falar, não, mas pelo menos tem uma mulher. Não acho. Se tivesse um personagem gay, só queria um super-herói gay. É só isso, por que não tem? 10 anos não tem um super-herói gay. Podia beijar, sei lá, parou na rua, se apaixonou, deu um beijo e voou. Beijo do Homem-Aranha. É isso. Isso é muito... A gente vê que a gente precisa caminhar. Eu acho que uma das formas da gente começar a evoluir essa discussão, e acho que é por isso o objetivo desse podcast, é justamente isso, assim, conseguir usar nessas narrativas que a gente já falou que elas nos emocionam, conseguir botar realmente ensinamentos e tirar e descobrir os erros, né? Acho que tudo também evolui. Não sei se vocês conhecem aquela série Brinquedos que marcaram época. Sim, interessante. Cara, eu recomendo demais o episódio sobre a Barbie. Porque a gente fala muito, a Barbie é o padrãozinho de beleza, não sei o quê. Mas a Barbie chegou revolucionando o mercado, mostrando pras mulheres, pras meninas, que elas podiam ser quem elas quisessem. Porque a Barbie pode ser até astronauta, sabe? Ela tinha todas as profissões. Exato. Verdade. Então ela era vanguarda naquela época, só que hoje em dia ela virou o padrão. Então a gente não pode ficar sempre querendo, isso aqui estava dando certo, sabe? As coisas têm que se ressignificar e têm que se mudar. A Barbie também entendeu isso e agora elas estão vindo com corpos um pouquinho mais realistas. E é importante, né? Ela só muda no desconforto. Então, assim, e isso que acho que às vezes as marcas não entendem, o cinema não entende, o mainstream em geral não entende. Assim, cara, o desconforto é bom. O desconforto é bom. Só que é desconfortável. Mas assim, se não tiver essa mudança te empurrando, então a gente, assim, a evolução, né, só quando começa a acabar a comida, o ser humano começa a correr e ir para outro lugar, ir para um outro espaço. E eu vejo isso, assim. Agora, como entrou mais pessoas nesse jogo, as mulheres estão aí pedindo seus direitos, a comunidade LGBTQ+ inteira pedindo seus direitos, negros. Cara, tá um momento muito interessante e instigante de desconforto, né? E a gente tá conseguindo agora, nesse momento, começar a questionar. Obviamente vai ter gente pedindo paciência e, obviamente, o outro lado vai estar pedindo urgência. E é aí que a gente vai se encontrar, né? É o meio termo mesmo. E nem é o meio termo que a gente quer. É o que vai ser da existência do conflito mesmo, né? Mas acho que desde sempre a humanidade andou assim, seja no entretenimento, na música, onde for. A gente sempre vai ter os dois lados da conversa e tem que ver o melhor pra todo mundo. Às vezes vai rolar, às vezes não vai. Mas a gente quer que role, por isso que a gente tá aqui conversando, igual você falou. Gente, com essa palavra de paz, de evolução, vamos acabar esse papo, certo, Raul? Não. A gente tem que descolar um A, né? Um A gravado assim. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Luli, obrigada pelo convite. Deixe suas redes, onde a galera consegue continuar essa discussão contigo. As minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, eu sou Luli Luck. E no YouTube eu tenho mais de 500 vídeos, então tem muito tema. Você pode procurar por Luli de Verdade. Eu falo bastante sobre cinema em vários aspectos, tipo assim, do ponto de vista educativo, de como se faz um roteiro, o que é direção de fotografia. Também falo sobre produção de cinema, história do cinema brasileiro. Tem muita coisa. Gente, são 8 anos fazendo vídeo, não sei nem mais o que eu falei. Às vezes eu vou no meu canal e falo, nossa, eu tenho um vídeo sobre isso. Que legal! Nas minhas redes é tudo Federico De Vito, não vai procurar por Fre, é F-E mesmo. O Frei é fake. O Frei é fake. E, enfim, eu falo daquilo que eu tiver vontade na hora, no dia, no mês, na semana, o que eu tiver gostando de assistir, de ouvir, de falar. É isso, é basicamente isso. Então é Federico De Vito, todas as redes. Obrigado, gente. Obrigada, meus amores. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.